Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos dar a nossa aula de eletrônica básica para vocês, do curso de smartphone, ok? Então, na eletrônica básica, a definição mais abrangente, podemos dizer, que é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos formados por componentes eletrônicos e eletrônicos. O objetivo principal de representar, armazenar, transmitir, processar informações, além do controle de processos e servos mecânicos. Em outras palavras, é aquilo tudo que está no interior de algum equipamento que você tem. Muitos equipamentos, talvez você não percebe, tem algum circuito eletrônico dentro dele. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Aqui tem um exemplo de alguns rádios bem antigos, que já foi aquele começo de usar circuitos para transmitir informações. Aqui você tem o interior de um rádio antigo. Nossa Senhora, uma coisa bem antiga, Mas isso não tem muito a ver conosco. Os nossos é uma coisa mais sensível que isso, ok? Só coloquei para vocês verem como seria um circuito eletrônico mais antigos para entender sobre o que eu vou falar. Hoje vai ser basicamente física referente à elétrica, ok? Bom, tensão, corrente e resistência elétrica, O átomo é formado por um núcleo onde estão as cargas positivas, prótons, e a carga neutras, que são os nêutrons, em órbitas nas camadas orbitais, se localizam os elétrons com carga negativa. Nós estamos falando um pouquinho de física, porque isso também está incluído na nosso material, que é circuito elétrico. Por isso que estou um pouquinho de química aqui também. Geradores de corrente elétrica. Então, para funcionar um equipamento eletrônico tem que ter alguma origem. Então, a corrente sempre existiu em nosso meio. Mas como é que nós fazemos para gerar essa corrente? Então, aqui temos alguns métodos, geradores luminosos, químicos, mecânicos e térmicos. Vamos pensar, por exemplo, no caso de painéis solares, dependendo da luz, dependendo da química. Bateria, basicamente, são químicos. Mecânicos, vai pensar nas hidroelétricas, que através da água gera um mecanismo mecânico que vai gerar o motor para gerar a energia elétrica. E as térmicas também é o mesmo princípio, só que nesse caso vai ser através do vapor d'água. Diferencial de potencial, tensão elétrica. Então, quando nós falamos de tensão elétrica ou diferencial de potencial, basicamente a mesma coisa. É a diferença de tensão de um ponto para outro. E isso que faz movimentar as cargas de elétron. Tensão elétrica, conhecido como DTP também, graças à força do seu campo eletrostático, uma carga pode ser realizada, deslocando de um lado para outro. Cuidado que isso é perigoso. Dependendo da tensão, pode matar uma pessoa. Então, nada de querer enfiar o dedo na tomada. Ok? Vamos conhecer algumas fórmulas. Então, a tensão, para mim saber aquela força que está passando ali de energia elétrica, tenho duas fórmulas, que é basicamente com as seguintes letras, V, R, I. O V é a nossa tensão elétrica. Então, toda vez que você vê uma fórmula de física, a letra V, provavelmente estão falando de tensão elétrica. O R vai ser a nossa resistência e o I vai ser a nossa corrente. A letra P, que apareceu na segunda fórmula, é a nossa potência. A unidade de medida da grandeza usada é o volt, em homenagem ao físico e químico Alessandro Volta. Não é para voltar não, gente, é só o nome do cara mesmo, ok? Alessandro Volta. Você vê que o pessoal lá gostava de colocar o sobrenome em volta. A corrente elétrica, ao se estudar a situação onde as partículas elétricas carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passa uma situação onde há um deslocamento dessa carga, determinando a sua direção e o seu sentido. Esse deslocamento é que nós chamamos de corrente elétrica. Ou seja, quando a energia passa de um local para outro, chamamos de corrente elétrica. Resumindo, corrente, que é representada pela letra I, é simplesmente o fluxo de elétrons. Essa corrente é produzida pelo deslocamento de elétrons através de uma DTP, ou tensão, em um condutor. Normalmente esse condutor é um fio de cobre. Mas lembrando que a maioria dos metais
vai passar uma corrente. Pode se colocar um fio no outro ali, vai passar energia elétrica. Só que o cobre é o mais comum, mais barato, que passa energia mais tranquilo. No circuito elétrico costuma ter também o ouro, onde que a passagem de elétrons é mais fácil ainda. Dessa forma, cria-se uma corrente elétrica no fio, com sentido oposto ao campo elétrico, e esse é chamado de sentido real da corrente elétrica. Embora seja convencionado que a corrente tem o mesmo sentido do campo elétrico, o que não altera em nada os seus efeitos. Esse é chamado de sentido convencional da corrente. Então aqui em cima temos um exemplo, e aqui embaixo tem um circuito elétrico. Nós vamos rever esse circuito aqui um pouquinho mais para frente. Okay? Corrente contínua constante. Normalmente, quando a corrente vem de uma bateria, ela é a mesma, né? Ela não muda de valores. Então, desse jeito, nós dizemos que é uma corrente contínua. O engraçado sobre a corrente contínua é que ela foi a ser mais utilizada no começo, quando estava descobrindo como usar a energia elétrica, né? Lá no 1800 e tanto, começo de 1900, então a corrente contínua era mais usada. Hoje em dia ainda é muito usada, quase tudo usa corrente contínua em equipamentos eletrônicos, ok? Corrente contínua pulsante, embora não altere o seu sentido, continua pulsando periodicamente por variações, não sendo necessariamente constante entre duas medidas diferentes em intervalos de tempo, mas basicamente ela dá um zigue-zague assim, sobe e desce um morrinho. Muitos equipamentos também utilizam ela. A corrente alternada. A corrente alternada, vocês estão usando ela, todo mundo usa ela. Essa corrente alternada, ela varia de valores, entre positivo e negativo. Na verdade, sobe e desce mesmo, né? Não tem positivo e negativo em questão de corrente. Porém, a vantagem dela pode ser produzida lá no sul do Brasil e usada aqui em Minas Gerais, né? O interessante é que você vai na sua tomada, é corrente alternada. Aí, para usar no celular, na televisão, no computador, tem que ter um aparelho para converter essa alternada em corrente contínua, com tensões variadas. Então, lá na sua tomada, é 127 volts a tensão, que varia para mais para menos. Quando chega no celular, por exemplo, tem que chegar a 5 volts contínua. 5, 4 volts, 3,8 no mínimo assim. Não mais, não menos que isso. Senão pode queimar o circuito ou não funcionar o circuito. A corrente elétrica pode ser definida pelas seguintes fórmulas, né? I é igual a V sobre E, lembrando que I é a nossa corrente, V é a tensão e E é a resistência. E o P é potência, P sobre V. Né? Vê que os valores, né, os nomes não mudam muito, não só conhecer eles. É só a ordem como que eles estão ali para você achar os valores. Né? A grandeza em amperes, tá? Resistência elétrica, né? Resistência elétrica é aquilo que dificulta a passagem de energia elétrica. Por exemplo, o chuveiro da sua casa. Por que a água esquenta lá? Por causa que tem uma resistência elétrica lá em cima. Quando tem um circuito elétrico mais sensível, essa resistência impede de uma grande energia passar por uma peça, alguma coisa que é muito mais sensível que o outro. Assim evita de queimar alguma coisa. Se ligarmos diferentes fios de condutores na mesma fonte de energia, veremos que as correntes obtidas serão diferentes umas dos outros, né? Isso é normal. Então, se fazer o teste, vai ver que tem, de um lado vai ter um valor, do outro vai ter outro valor. Porque tem uma resistência ali. Essa dificuldade é uma grandeza, uma resistência do condutor também, né? O próprio fio, daqui de um ponto até o ponto B, tem uma resistência. A associação dos resistores. Resistores, lembrando que pode ser qualquer equipamento que está usando energia elétrica. Uma lâmpada, um circuito, um chip, né? A câmera, o LED, tudo isso está usando energia elétrica. Então, considera como resistores também. E tem resistores e resistores, como eu vou falar mais para frente, ok? Nesse caso aqui, nós temos a resistência aqui de cima com força em série.
que está na mesma linha, um ligando ao outro. E aqui nós temos o mesmo sistema, só que é contínua também. Associação em série. Na associação em série, lembrando que a resistência é sempre mostrada pelo esse zigue-zague aqui, e usando a letra R para representar seus valores, né? Então, em série, vai continuar a passar energia, né? Como existe apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, essa é mantida por toda a extensão do circuito. Já a diferença do potencial entre cada resistor irá variar conforme a resistência, desde que seja obedecida a lei de Ohm. Para isso, vamos fazer um cálculo. Vamos fazer a soma dessas resistências, né? Nada mais é que somar R1 mais R2 mais R3 e daí por diante. Já em paralelo, eles estão um do lado do outro. Nesse caso aqui, significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente, de modo que a tensão, o DTP, né, continue em cada ponto, seja conservado. Quando é em série, a tensão diminui e a corrente continua a mesma. Já em paralelo, ele inverte. A corrente diminui e a tensão continua a mesma, né? Aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Vou passar um pouco mais para frente essas fórmulas de novo para vocês, ok? De um modo mais simples. Nesse caso aqui, quando eu tenho outros valores, né? Como eu já tenho o valor da tensão ou da corrente ou da potência, eu consigo achar a resistência total. Que é igual a V sobre I, tensão sobre corrente, ou tensão ao quadrado sobre a potência, ou potência dividido pela corrente ao quadrado. A potência elétrica, né? De uma maneira geral, os aparelhos elétricos são dispositivos que transformam energia elétrica em outras formas de energia, né? Aqui nós temos um modelo de lâmpadas como referência para vocês e com as potências diferentes, ou seja, a capacidade de trabalho delas é diferente. Uma 60 watts, então ela vai brilhar menos que uma de 100 watts. Então a de 100 watts vai trabalhar mais, mesmo usando a mesma tensão e a corrente. A potência de uma corrente ou trabalho que ela realiza por segundo depende de sua intensidade e da tensão. 1 watts é a potência de uma corrente de 1 ampere, quando a diferença da potencial é de 1 volt, né? Basicamente, 1 dividido por 1 vai dar 1, né? Então, aqui temos as fórmulas da potência, que basicamente é a variação das outras fórmulas, né? P igual a V vezes I, P igual a R vezes I ao quadrado, P igual a V ao quadrado sobre R. Vamos agora fazer alguns exemplos de exercícios. Vamos conhecer como seria o cálculo de alguma dessas funções. Temos aqui o primeiro exemplo. Em um circuito elétrico de uma casa, existe um chuveiro com a tensão de 127 volts e a resistência de 2000 ohms. Qual que é a intensidade da corrente, né? Queremos saber a corrente. Temos aqui a primeira fórmula, corrente igual a tensão sobre resistência. E temos a segunda fórmula, que é corrente igual a potência sobre a tensão. Neste caso, eu tenho aqui a tensão, 127 volts, e a resistência de 2000 watts. Né? Vamos fazer então a conta. A corrente igual a 127, que é a nossa tensão, dividido pela nossa resistência, que é 2000 ohms. Nesse caso aqui, a nossa corrente vai ser de 0,0635 amperes. No outro exemplo agora, eu tenho um circuito elétrico como ar-condicionado que consome uma corrente de 20 amperes e cuja potência é de 3.000 watts. Qual que é o valor da tensão consumida por ele, né? Vamos ver então. Nesse caso aqui eu tenho a tensão igual a potência dividido pela corrente e eu tenho aqui a tensão igual a resistência vezes a corrente. Todos os dois eu precisei da corrente. Se eu não tivesse a corrente, eu vou ter que calcular ela.
Nesse caso aqui, eu tenho a corrente de 20 amperes, eu tenho a potência de 3.000 watts. Então, minha tensão vai ser igual a 3.000 dividido por 20. Né? Corta um 0, 300 dividido por 2 vai dar 150 volts. Então, mas a minha corrente lá é 127 volts. Mas vai ter variação de 150, 180. Então, uma corrente alternada. Mas que precisa para trabalhar bem é 150. Em outro exemplo aqui agora, em um circuito elétrico cuja tensão é de 220 volts e a corrente que passa por um chuveiro é de 20 amperes, qual que é o valor da resistência desse chuveiro? Então, nesse caso, estou perguntando a resistência. Né? Então, aqui tensão igual a resistência vezes I, e tem resistência igual a tensão sobre I, que é a corrente. Tensão, 220. Corrente, 20 amperes. Então, vamos ter resistência igual a 220 dividido por 20. Então, a nossa resistência vai ser de 11 ohms. Ok? Aqui, só para dar aquele exemplo, voltando no caso do circuito em série, com as fórmulas. De um jeito mais fácil para explicar. No caso da resistência em série, é só somar elas. Então, se eu quiser saber aqui a questão da corrente, primeiro eu vou ter que somar a resistência. Neste aqui, eu tenho aqui uma resistência em paralelo. Né? Tenho 3 resistências. O que eu vou fazer? Vou pegar um par primeiro, fazer a conta aqui, resistência 1 vezes resistência 2, sobre resistência 1 mais resistência 2. E resistência total final. Resistência total 1 vezes resistência 3, resistência total 1 mais resistência 3. Aí eu vou achar a resistência final. Depois disso, eu faço as outras contas que tiver para frente fazer. Ok? Até mais, hein?